2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. Glória a Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus, irmãos. Meus irmãos, Paulo fala sobre 4 coisas aqui nesse texto. 4 coisas que não... Ele fala de 4 coisas que acontecem na nossa vida e de 4 coisas que não podem acontecer na nossa vida. Amém? Paulo fala sobre essas 4 coisas aqui, nesses 2 versículos. Ou seja, o que ele diz aqui é que eu posso ficar atribulado, eu posso ficar perplexo, eu posso ser perseguido e eu posso ser abatido. O texto está aí, Laís. Coloca ele para nós aí, por favor. Em nome de Jesus. Paulo diz: em tudo nós somos atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. Mas ele diz também de 4 coisas que não acontecem conosco. Olhe para o texto que ele diz: nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas jamais destruídos. Você pode glorificar a Deus por essa palavra, irmãos? Essa é a palavra que eu tenho para ti nessa noite. Paulo começa dizendo aqui uma coisa muito importante. Preste muito bem atenção. Ele começa com a expressão em tudo. Em tudo somos atribulados. Ou seja, as tribulações, elas fazem parte naturalmente dessa vida. Amém? As tribulações, elas fazem naturalmente parte dessa vida. Eu quero falar para você, irmão, nada vem sem luta, sem tribulação. Todas as vezes que você vê promessa de enriquecer com facilidade, promessas de um casamento maravilhoso, vai encontrar a pessoa que eu nunca vou ter problema com essa pessoa. Todas as vezes que tiver algo que for muito fácil demais, você desconfie. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Portanto, haverá tribulação no seu casamento, haverá tribulação na sua vida financeira, haverá tribulação na sua saúde, porque enquanto nós estivermos aqui, essas coisas são naturais dessa vida. Muitos clamam a Deus, na verdade, sonham com uma vida sem problemas, e às vezes até oram em cima disso. Eu quero falar muito cuidado com essa oração, porque você pode estar orando para Deus te levar. Amém? Deus, eu queria uma vida sem problema, eu queria uma vida que ninguém me perseguisse, ninguém falasse mal de mim, eu queria uma vida que meu casamento fosse só lua de mel, nunca tivesse nenhuma discussão, não tivesse nada, não tivesse, ninguém às vezes se metendo. Eu queria uma vida que fosse só maravilhas, não tivesse luta. E Deus fala: você quer que eu te leve? Você quer que eu te traga para cá então? Então tá bom, vem. Porque essa vida existe, irmãos, mas é lá na glória, ao lado de Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por lutas e tribulações. Enquanto nós vivermos aqui, nós estaremos sujeitos a viver essas coisas. Então, aqui, em tudo nós somos atribulados. Disse aqui, a versão NVI diz assim: de todos os lados nós somos pressionados. Olha que expressão forte. De todos os lados nós somos pressionados. E a gente percebe o quanto que essa vida de hoje é assim, né?
muita pressão, a coisa precisa ser para ontem, tudo é rápido demais, tudo precisa, e a gente vive essa pressão, e Paulo está falando aqui de algo que ele vivia, essa vida que ele vivia. A palavra fala, irmãos, que certa ocasião, no capítulo 14 de Atos, a palavra diz que Paulo, após ele fazer um milagre, né, de curar um homem, os religiosos começaram, ou melhor, os judeus daquela cidade começaram a irritar muito com Paulo, e eles pegaram Paulo e apedrejaram Paulo, e a palavra diz que ele ficou meio morto, ou seja, quase morto, de tanto que ele foi espancado, apedrejado. E a Bíblia diz que os irmãos então vieram, recolheram Paulo e levaram ele para outra cidade, e ele lá sendo tratado dos seus ferimentos, e enquanto isso, ao invés de os irmãos estarem ali, Paulo, rapaz, calma, é assim mesmo. Não, a palavra diz que os irmãos estavam meio desanimados e Paulo ferido, sangrando. A palavra diz o seguinte, a palavra que Paulo fala para eles: irmãos, fiquem firmes na fé. Ele diz assim, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, e dizendo, por meio de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Sabe o que é você estar sofrendo e consolando os outros? Amém? Você está vivendo a tribulação, e às vezes, irmãos, você vê o quanto que isso é muito natural nos dias de hoje. Você vê pessoas que, você olha para elas, e quem deveria estar chorando era você, quem deveria estar murmurando era você talvez, quem deveria estar reclamando da vida era você, e muitas das vezes você que tinha todas as razões do mundo para murmurar, para reclamar, para dizer que não vale a pena servir a Deus, para reclamar dessas coisas, às vezes somos nós que estamos consolando os outros. Isso é pertinente ao reino de Deus, quem conhece a palavra, quem conhece o Espírito Santo, quem conhece a Jesus, porque você tem essa alegria do Espírito Santo na sua vida. Portanto, Paulo vai dizer, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Quer dizer, apesar das tribulações, não vivemos em angústia. Vou dizer novamente, apesar das tribulações, nós não vivemos angustiados. Por quê, pastor? Porque a angústia, irmão, é exatamente a ausência de paz. E Jesus diz, né, lá em João capítulo 14, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Ou seja, se a angústia é a ausência de paz, nós jamais estaremos angustiados. Por quê? Porque nós recebemos essa paz. Essa paz foi nos dada. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Porque essa paz foi dada como um presente para você. Jesus, ele disse, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Essa paz habita no seu coração, essa paz habita dentro de você. É por mais que as tribulações estejam em nossa volta, essa paz traz em nós, irmãos, esse antídoto contra a angústia desse mundo, as angústias dessa vida. Por isso que Jesus então vai dizer, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Por quê? Porque a minha paz, ela é o antídoto contra as angústias da vida. Por isso que Paulo diz, atribulados sim, mas angustiados não, porque o nosso coração está cheio de paz. As angústias, elas são pressões exteriores que nós sofremos. E quem de nós pode dizer que não sofre essas angústias? Angústias são pressões exteriores, mas a paz é algo que brota de dentro de você. Você compreende isso? Enquanto que há uma pressão por fora, há outra pressão por dentro. Eu falava com o pastor Sebastião aqui essa semana, e ele é mergulhador, os irmãos que conhecem sabem bem disso, né? Ele nos deu um peixe desse tamanho assim. Glória a Deus. Irmãos, ele pratica apneia, ele já está quase chegando nos 5 minutos sem respirar. Ele faz 4 minutos e pouco já, né?
E aí ele disse que foi aqui no rumo do estreito mergulhar, e aí disse que mergulhou num lugar lá que foi, não sei, quase 14 metros de fundura, e disse que estava muito longe do fundo do negócio. E aí eu falei, rapaz, como é que tu consegue mergulhar? Eu falei, tu usa alguma coisa para tampar teu ouvido? Ele, não. Aí eu falei, não, eu fui aqui no Poço Azul, mergulhei 2 metros e pouquinho, já estava com o ouvido quase estourando, né? Dói demais. Não sei se os irmãos já mergulharam mais fundo assim, mas quando você afunda um pouquinho, 1,5 metro para frente, começa a doer o ouvido, não é? E ele falou, não, você tem que aprender a controlar a pressão. À medida que você vai mergulhando, a água pressiona o teu tímpano, né? E vai doer. Você sentir aquele incômodo, você põe um dedo no nariz aqui e sopra ao contrário. Que aí vai soprar o seu tímpano para fora. E ele vai controlando dessa forma, né? Eu falei, eu sei mal mergulhar, vou estar preocupado em soprar esse negócio, rapaz. Aí, mas moral da história, eu vendo isso aqui, eu lembrei dessa ilustração para contar para os irmãos, desse exemplo. Mas é mais ou menos isso, a pressão que nós sofremos por fora, automaticamente é uma pressão brotando de dentro para ser um antídoto contra essas pressões que nós vivemos fora. É a paz de Deus, que excede todo o entendimento, brotando e jorrando de dentro de você todos os dias. E é por isso que as angústias, elas não preenchem o seu coração, porque há algo brotando de dentro de você. Amém? É impossível você colocar a água ou qualquer outro tipo de coisa dentro de um cano que tem muita pressão. Quando ele vaza, a pressão joga tudo para fora. E assim, é impossível o diabo, colocar algo dentro de nós, se há uma pressão de dentro para fora, brotando, essa paz brotando de dentro de você. Portanto, a paz, segundo o mundo, ela é a ausência de conflitos, mas segundo Deus, é apesar dos conflitos. Por isso que nós estamos aqui, não é porque todo mundo aqui está vivendo sem nenhum tipo de aflição fora, mas é porque nós, apesar das aflições que nós sofremos fora, há uma paz jorrando de dentro de nós. Amém? Amém, irmã Lindalva, amém, irmã Hilda, sofreram tantas tribulações na família, mas a paz brota dentro de vocês. Irmã Liliane, os irmãos que perderam entes queridos, a irmã Ideane perdeu a mãe também. Quem mais? Acho que foi só isso, né? Amém. Irmão Carlos perdeu isso, estava lembrando. Irmão Carlos perdeu também. Irmãos, o irmão João perdeu também um sobrinho recentemente, a irmã Cacilda, né? Essas tribulações, elas vêm exteriormente sobre nós, mas a paz de Deus é um antídoto contra essas coisas. Glória a Deus. Porque a palavra diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Essa angústia foi levada na cruz do Calvário. Portanto, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Irmão, não aceite a angústia no seu coração, porque essa paz de Cristo habita dentro de você. A palavra diz então, segunda coisa, ele diz perplexos, mas não desanimados. Essa palavra perplexo quer dizer tomado de espanto, atônito. Existem situações que nos deixam perplexos, espantados, atônitos, né? Sem reação. Situações e circunstâncias que, às vezes, elas são novas para nós e nós não sabemos como lidar com elas. Mas a gente lembra de quão grande é o nosso Deus. Quando nós estamos vivendo esses momentos assim difíceis, irmãos, nós lembramos da grandiosidade do nosso Deus e dos feitos do nosso Deus. Amém? Então, perplexos, mas não desanimados, porque o desânimo é algo que vem justamente pela falta de perspectiva de vitória. Todas as vezes que você vê alguém desanimado é porque ela perdeu a perspectiva de dar certo. Quando você percebe alguém desanimada porque ela não tem mais esperança de que pode dar certo. Então, você não vai ver, irmãos, ninguém vencendo desanimado. Todo mundo que está vencendo, ele está feliz, ele está animado, ele está com vontade de conquistar mais, de vencer mais, de, avançar. Por quê? Porque ele está vencendo. E a vitória, ela produz em nós, ânimo. Mas quando nós
perdemos a perspectiva de vitória, de dar certo. Às vezes isso sai de nós ficamos desanimados. Então, quantas pessoas vencidas pelo desânimo? Quantas pessoas que às vezes perdem o ânimo, porque estão sempre com os olhos fixos nos problemas, estão sempre com os olhos firmados no impossível, quando deveria estar olhando para o Deus do impossível. Às vezes nós desanimamos por quê, irmãos? Porque os nossos olhos estão no impossível. Eu quero falar para você, tira os olhos do impossível, olhe para o Deus do impossível, que aí você vai ter fé no seu coração. Olha para o Deus que pode todas as coisas. Jesus, Ele disse, todas as coisas são possíveis, tudo é possível ao que crê. Por isso, perplexo sim, desanimado não. Receba essa palavra no seu coração. Às vezes você pode estar até atônito com alguma situação, perplexo com alguma situação, mas desanimado não, irmãos. Desanimar jamais. Isso vale para tudo, vale para o seu dia a dia, para o seu emprego, vale para a sua família, vale para o seu casamento, vale para a sua fé, sabe? Irmãos, tudo naturalmente no começo é muito bom. Naturalmente, quando você vem para a igreja, no começo tudo é só maravilha. Naturalmente, quando você casa, nossa, encontrei uma pessoa maravilhosa, pastor. Daqui um dia você vai ver quem é essa pessoa. Você vai ter que lidar com os problemas dela. Gente, não estou falando com a Mariana não, tá? Ela casou esses dias, né? Mariana, não é para você indireta nenhuma, tá? Mas, irmãos, tudo no começo é bom. Mas nós precisamos aprender a lidar. Precisamos aprender a lidar com as coisas que às vezes vão surgindo. E que você fica assim, eu não sabia disso. Mas isso aqui eu não sei como resolver. Mas isso aqui, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E a gente vai ficando perplexo com algumas coisas, como disse Paulo aqui, sabe? Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para Jesus, nós vamos encontrar a solução daquilo que nós precisamos. Amém? Amém? Glória a Deus. O remédio para o desânimo é Jesus. Sei que você pode procurar ler livros de autoajuda, sabe, fazer tantas outras coisas, mas o remédio para o desânimo é Jesus. Tem dias que você faz as coisas simplesmente porque você obriga-se a fazer, você está desanimado. Mas, queridos, quando nós olhamos firmemente para Jesus, esse desânimo, ou melhor, esse ânimo que vem do Senhor, ele entra no nosso coração. Todos os discípulos, após Jesus morrer, ficaram desanimados. Você lembra deles? Todo mundo, todos os discípulos, quando o Cristo estava vivo, fazendo milagre, todo mundo alegre, todo mundo andando com Jesus, todo mundo dá e vai e vem, e acontece. Jesus morreu, acabou o ânimo dos discípulos. E que eu tenho uma palavra para você, entenda uma coisa: crer em um Deus morto traz desânimo, mas crer em um Jesus que está vivo traz ânimo e fé no nosso coração. Alguns estavam trancados dentro de um quarto, outros estavam voltando a pescar, outros estavam voltando para Emaús, mas a Bíblia diz que quando ouviu-se a notícia, e quando alguns deles viram pessoalmente Jesus, então a palavra diz que eles voltaram, largaram suas pescas, suas redes, seus barcos, largaram a sua viagem de que eles estavam indo embora, abriram as portas, porque agora eles estavam animados novamente. Jesus é o ânimo que nós precisamos. Saber que Ele está vivo, como diz a canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Glória a Deus. Terceira coisa que Paulo diz aí: perseguidos, mas não desamparados. Irmãos, a perseguição é algo que sempre fez parte da história da igreja. Eu quero falar para você,
Compreenda isso. Jesus disse: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, e vos perseguirem por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas e todos aqueles que vieram antes de vocês. Então entenda, perseguição não é algo apenas que você sofre, alguém sofre, não, perseguição é algo que todo cristão vai sofrer. Paulo, ele disse: todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Você quer ser um cristão verdadeiro? Tem 3 pessoas que querem. Você quer ser um cristão verdadeiro, irmãos? Saiba, você vai padecer perseguição. Perseguidos, mas não destruídos, é o que disse Paulo aqui. Então a perseguição não é algo exclusivo de você, ou que você passa, que você sofre. A Bíblia diz: José foi perseguido pelos seus irmãos, Davi foi perseguido por Saul, Mardoqueu foi perseguido por Amã, Jesus foi perseguido pelos religiosos. Aí eu te pergunto, me diz um dos perseguidores que teve triunfo na vida. Quem conhece a história dos irmãos de José? Quem sabe quem foram? Eram 11. Quem sabe quem foram seus irmãos? Ninguém sabe contar. Mas pergunta, quem é José? Até os que não são crentes, sabe, pastor? Eu sei que José foi aquele sonhador, né? Que virou governador. Por quê? Porque, irmãos, quem persegue jamais vai ter triunfo, porque não tem tempo para cuidar da sua própria vida. Ele está preocupado com a vida dos outros. Ei, se alguém fala mal de você, deixa ele para lá, porque enquanto você vai tentar revidar, enquanto você vai tentar falar também, enquanto você vai tentar se defender, você está deixando de cuidar da sua vida, para ficar preocupado com a vida dos outros, e a sua vida para. Então, se tem alguém falando de você, não gosta de você, entendeu o mal que você falou, deixa essa pessoa para lá. Deus vai mostrar no dia certo, na hora certa, quem é você. Amém? Porque assim a sua vida não para, você continua andando, e você vai ver que aqueles que perseguem, aqueles que não, sabe, que não deixam os outros em paz, eles vão ficando para trás. Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. José, seus irmãos, ninguém sabe contar a história, mas José se transformou num governador. Davi foi o grande rei de Israel. E quem foi Saul? Um rei que mal começou, terminou. Mal iniciou o reinado, já entrou, meteu os pés pelas mãos, fez besteira e não teve tempo de cuidar do seu reino, porque a preocupação dele era perseguir Davi. Então, Jesus, você pode falar, pastor, mas Jesus, eles perseguiram e mataram Jesus. Sim, mas todos os perseguidores, 3 dias depois, tiveram que ver a cara de Jesus novamente, ressurreto. Só ouvia-se a notícia, Jesus ressuscitou, e eles ficaram, mas nós matamos. Não, porque quem persegue, irmãos, nunca vai ter triunfo em nada. 3 dias depois, o nosso Cristo, que supostamente estava morto, estava vivo. Então ele ressuscita e aparece a João Batista, ou melhor, aparece a João, e ele vai dizer, eis que fui morto, mas estou vivo e vivo para sempre. Ou seja, um dia me perseguiram, me mataram, mas hoje eu estou vivo, e agora não morro mais. Amém? E vivo para sempre. Portanto, perseguidos, mas não desamparados. Perseguição é natural, irmãos. Eu quero falar para você, de vez em quando tem gente que não vai com a sua cara, só por isso. Ele não gosta da sua cara. Você sabia disso? Você pode fazer o que for para agradar, não vai com a sua cara e acabou. E vai falar de você, e não vai te aceitar, e vai dizer que você é isso, que você é aquilo outro. Tem gente que simplesmente tem esse coração, que só de não ir com a cara da pessoa, já se fecha e começa a perseguir os outros. Portanto, perseguição sim, mas nós nunca estaremos desamparados. Sabe por quê?
Porque a palavra diz que o nosso Deus é o Deus Emanuel, Deus conosco. O salmista diz, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, jamais, jamais. O salmista vai dizer no Salmo 94, porque o Senhor não rejeita o seu povo, nem desampara a sua herança. Você nunca estará desamparado, meu irmão. Ainda que a mãe esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Você sempre terá alguém, e essa palavra desamparado quer dizer alguém que não é amparado, ou seja, ao contrário disso, é alguém que está sendo amparado. Quero falar para você, que se você não está desamparado, você está sendo amparado por Deus. O que é amparar? O que é ser amparado? É alguém que está sempre todo segurando, para que você não caia, para que você nunca, tropece. Mesmo que você tropece, se você cair, Ele te levanta, Ele te ampara. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Então Paulo vai dizer para nós encerrarmos aí: abatidos, mas não destruídos. A palavra abatido é o mesmo que lançado por terra, caído, derrubado. E eu quero que você entenda uma coisa: estar abatido não é o mesmo que ter sido abatido. Estar abatido é temporal. Estar é algo que vai passar, mas ser abatido é algo permanente. Você não foi abatido, você pode até estar abatido, mas você não foi abatido. Abatido é ser abatido, fala de morte, não é? Mas estar abatido fala de exatamente o significado dessa palavra: caído, às vezes derrubado, né? Lançado por terra. Mas é aquele momento que a gente se sente sem força, sem ânimo, sem alegria, às vezes se sentindo fraco. Mas Deus diz para Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo diz: então agora, a partir de agora, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Ele não diz quando estou fraco, estou forte. Ele diz quando estou fraco, eu sou forte. Sou é estado permanente. Então quando você compreende que é fraco, então você é uma pessoa forte. Quando você entende que você é fraco, então você é alguém que é fortificado, fortalecido no Senhor. Como diz lá na carta de Paulo aos Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a força que nós temos, ela não é de nós, mas ela vem do poder de Deus, e nós temos que apoiar nesse poder de Deus que é por nós. E a palavra diz que aqueles que servem a Deus, da fraqueza eles tiram força. Amém? Glória a Deus. Então as tribulações, perseguições, problemas, lutas, às vezes elas nos abatem. Às vezes nós somos abatidos. Nós estamos vendo aqui a revista, né? Estudando na escola bíblica sobre Jó. E você vê quanto aquele homem sofreu, quanto que aquele homem padeceu. E ele viveu muitas lutas e até esteve abatido. Mas, apesar de ter perdido tudo, foram grandes as adversidades que ele viveu. Mas a Bíblia diz que ele não, apesar de abatido, ele não foi destruído. Deus levantou Jó novamente. Abatido sim, irmão, destruído jamais, porque o nosso Deus nos levanta, o nosso Deus é aquele que nos levanta. O salmista diz: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Oh, glória! O Senhor é aquele que sustenta todos aqueles que caem. E Ele sustenta e também levanta todos os abatidos. Essa palavra é para alguém aqui nessa noite, que talvez esteja abatido com alguma situação. Sabe, que esse Senhor venha levantar você, venha sustentar você, em nome de Jesus. Entenda, abatidos sim, mas destruídos jamais, porque o nosso Deus é conosco. O Deus que nos levanta, o Deus que é por nós. E muitas vezes o inimigo festeja às vezes o nosso fim, mas nós servimos a um Deus que levanta os abatidos. Eu encerro com o Salmo 113, onde o salmista diz: Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado,
para assentar-se ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Nosso Deus é um Deus que levanta, meu irmão, aquele que está no pó. Você lembra onde é que Jó estava, quando ele estava no ápice do seu sofrimento? Onde é que ele estava? A Bíblia diz que ele estava no pó, no meio das cinzas, se raspando com um caco de telha. E Deus levanta literalmente Jó do pó. Não só levanta, mas a Bíblia diz que Deus restaura toda a sua vida. E ele vai ter tudo quanto tinha em dobro. Então, o texto diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos.